Capítulo 2. Branquitude e colonização europeia. Expunha constantemente suas ideias sobre a pureza da raça, do sangue, sobre a eliminação necessária dos estrangeiros, dos impuros. Esse delírio privado encontrou sustentação nos ideais coletivos de uma comunidade, para reforçar nele o sentimento narcísico de pertencer a uma elite escolhida para dominar e purificar. René Caes. A história do Ocidente com a expansão das civilizações greco-romanas, os descobrimentos ibéricos, a formação dos grandes impérios coloniais e hoje a mundialização explicita o modo imaginário como posições de inferioridade para o aprisionamento do outro foram construídas. Em todos os lugares em que houve povoamento por pessoas provenientes da Europa, no decorrer da expansão colonial, os alicerces ideológicos e muitas das consequências da branquitude, sobre a qual tratarei mais à frente, foram fundamentalmente iguais. O discurso europeu sempre destacou o tom da pele como a base principal para distinguir status e valor. As noções de bárbaros, pagãos, selvagens e primitivos evidenciam a cosmologia que orientou a percepção eurocêntrica do outro nos grandes momentos de expansão territorial da Europa. Como diz Edward Said, o olhar europeu transformou os não-europeus em um diferente e muitas vezes ameaçador outro. E esse outro tem muito mais a ver com o europeu do que consigo próprio. Analisando a visão do europeu sobre os não-europeus, pode-se concluir que aquele ganhou em força e em identidade, uma espécie de identidade substituta, clandestina, subterrânea, colocando-se como o homem universal, em comparação com os não-europeus. Assim, foi no bojo do processo de colonização que se constituiu a branquitude. Os europeus, brancos, foram criando uma identidade comum que usou os africanos, negros, como principal contraste. A natureza desigual dessa relação permitiu que os brancos estipulassem e disseminassem o significado de si próprios e do outro através de projeções, exclusões, negações e atos de repressão. Entre 1500 e 1900, a colonização europeia movimentou 18 milhões de africanos escravizados pelo mundo. Antes do começo desse colonialismo, a África e a Ásia eram regiões relativamente ricas e produtivas, enquanto a Europa era economicamente pouco importante. No entanto, houve uma reversão da situação em que a Europa tornou-se uma região relativamente rica e a África e a Ásia tornaram-se locais com problemas crônicos de pobreza. Essa reversão não é efeito apenas da extração dos recursos dessas regiões, mas também da destruição de estruturas econômicas e sociais tradicionais. Um escravizado trabalhando na plantação, na colônia, chegava a ser até 130 vezes mais lucrativo para a Inglaterra do que um inglês trabalhando no próprio país. Os beneficiários do colonialismo europeu não eram apenas as companhias e as famílias ricas que participavam diretamente da extração das riquezas das colônias. Todas as outras classes, até as mais pobres, também se beneficiaram da elevação de padrão de vida, do desenvolvimento econômico e da transferência do trabalho pesado para as colônias, o que corroborou com a perspectiva de raça e classe desenvolvida por W.E.B. Du Bois, nos estudos sobre branquitude, ou seja, mesmo os brancos pobres e a classe trabalhadora se beneficiam do legado da opressão racial. À medida que a Europa foi se expandindo pelo mundo e os europeus foram acessando e se apropriando dos recursos materiais e simbólicos dos outros, a narrativa da branquitude foi sendo construída.
Nossa história foi profundamente marcada pela brutalidade contra as populações negra e indígena, que eram vistas como ameaças aos interesses dos europeus. Como nos lembra Achille Mbembe, a percepção da existência do outro como um atentado contra a minha vida, como uma ameaça mortal ou um perigo absoluto, cuja eliminação biofísica reforçaria o potencial para minha vida e segurança, é um dos muitos imaginários de soberania característico tanto da primeira quanto da última modernidade. Ontem e hoje, objetiva e subjetivamente, essa violência se explicita no Brasil. É fundamental o reconhecimento e debate sobre essa herança por parte dos brancos. Em minha tese de doutorado, apareceram frequentes relatos da vinculação da situação do negro na atualidade com o legado de seu passado de escravizado. Mas o grupo branco desapareceu do contexto, como se não fosse parte desse passado e não trouxesse nenhuma herança dele. Uma das entrevistadas ao longo de minha pesquisa, Mara, uma psicóloga organizacional branca, confirma isso. Muitas amigas minhas às vezes vão para Salvador e falam que estão na praia. Às vezes pedem para uma pessoa, um cara negro que está lá sem fazer nada, para pegar um coco. O cara não vai, está com preguiça de pegar, nem sendo pago para isso, sabe? Então, nessa questão da preguiça, da letargia, isso vem desde a escravatura, sabe? Vemos aqui a habitual e repetitiva associação da situação contemporânea dos negros com o legado da escravidão. Tudo se explica por uma herança que os negros trariam da escravidão. Ao observador atento não escapa, entretanto, uma manifestação do legado de Sinhazinha, que mesmo deleitando-se na praia, não pôde se ocupar de providenciar ela mesma uma água de coco, tendo que se valer do serviço de um negro. Ela refere-se ao estigma do negro preguiçoso, quando, segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, o SEAD, e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, a população negra trabalha 2 horas a mais do que a branca, em qualquer parte do Brasil. Mais recentemente, em novembro de 2019, outra análise do DIESE indicou que a população negra trabalha mais e ganha menos em todos os estados do Brasil. A média é de 30% menos em comparação com os não negros, sendo as mulheres negras o grupo mais afetado, visto que trabalham quase o dobro do tempo para obter o salário de um homem branco. Essa realidade é uma continuidade de seu lugar histórico de trabalho no país, no qual o escravizado foi o motor da economia da metrópole e da colônia, e a partir de seu trabalho nos diferentes ciclos econômicos, do açúcar, do café e do ouro, produziu riquezas e possibilitou a consolidação da classe dominante brasileira, protagonizando ainda o enriquecimento europeu. O tráfico foi o negócio mais importante do Brasil na primeira metade do século XIX. E foi a escravidão nas colônias que proporcionou o desenvolvimento do capitalismo industrial nas metrópoles. No entanto, a não indenização da população escravizada após o fim da escravidão é um traço marcante de nossa história. A luta pela reparação em razão dos atos anti-humanitários ocorridos por quase 4 séculos de escravidão no Brasil tem longa história. Já em 1883, nas páginas do panfleto da Confederação Abolicionista, Luiz Gama chegou a calcular o montante devido em salários aos escravizados. Abre aspas. Realmente são insaciáveis os parasitas do trabalho africano. Fazem, porventura, ideia da soma que devem em salário às gerações que se sucederam no cativeiro durante 3 séculos? Fecha aspas. Considerando apenas 1/3 dos escravizados que chegaram ao país, o abolicionista calculou que mais de R$1 trilhão lhes eram devidos. Esse tema atravessa as narrativas e ações do movimento negro. Em 2001, a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, em Durban, na África do Sul,
reconheceu a escravidão e o comércio atlântico de escravizados como crimes contra a humanidade. Mais do que nunca, pedidos de reparação adquiriram uma nova força, porém, sempre geraram uma reação de recusa dos Estados europeus, como se deu na própria conferência com a retirada desses países quando o tema do debate foi reparação. Por sua vez, o Brasil se preocupou em prover reparação aos proprietários de escravizados. Em 1871, por exemplo, foi publicada a Lei do Ventre Livre, libertando os filhos das mulheres escravizadas, mas colocando-os sob custódia do senhor, que deveria receber uma indenização do Estado quando a criança completasse 8 anos, ou poderia exigir compensação da própria criança, forçando-a a trabalhar até os 21 anos. Para Daniel Teixeira, essa foi uma clara medida de institucionalização do trabalho infantil, não por acaso, muito maior entre crianças negras na atualidade. Daniel afirma ainda que a Lei do Ventre Livre, ao prever indenização a escravocratas, também ia na contramão de países que adotaram medidas de promoção de direitos e integração econômica da população negra em contextos de abolição formal, como ocorreu no período denominado de Reconstruction nos Estados Unidos ao final da Guerra de Secessão. Essa preocupação de determinados grupos europeus e seus descendentes no Brasil de proteger e fortalecer exclusivamente os interesses dos seus, manifestação do pacto narcísico, se evidencia repetidamente em nossa história. Podemos encontrar um exemplo bem expressivo em ações do primeiro governo republicano brasileiro, que estimulou a vinda de imigrantes para o país. Todavia, essa imigração não poderia ser asiática nem africana, como nos mostra o Decreto de Imigração de 1890. Feito 2 anos após a abolição da escravatura, ele nos permite conhecer o tratamento oferecido pelo Brasil para imigrantes vindos da África e da Ásia, bem como indígenas, e, de outro lado, para descendentes de europeus. O Estado brasileiro subvencionou as passagens dos imigrantes da Europa e determinou que nos primeiros 6 meses ficariam sob sua proteção. Assinado 40 anos após a publicação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos, o decreto dimensiona a concretude dos interesses e dos pactos narcísicos de determinados segmentos europeus e seus descendentes no Brasil. É ao longo da história que se forja o sistema meritocrático, em que um segmento branco da população vai acumulando mais recursos econômicos, políticos, sociais, de poder, que vai colocar seus herdeiros em lugar de privilégio. Podemos observar essa questão em outra normativa, a Lei de Terras, que influenciou fortemente a propriedade fundiária e o povoamento do país, pois fez com que a obtenção de lotes passasse a ser feita por meio de compra e venda, e não mais por posse, dificultando o acesso à pequena propriedade rural, e, ao mesmo tempo, estimulando a expansão dos latifúndios em todo o país, impedindo a democratização do solo. A monocultura para exportação e a escravidão, articulada com a forma de ocupação das terras brasileiras pelos portugueses, definiram as raízes da desigualdade social que teve seu início no século XVI e perdura até os dias atuais. Não por coincidência, o Brasil exibe ainda hoje a maior concentração de terras do mundo e onde se encontram os maiores latifúndios. O último censo agropecuário do país revela que apenas 1% dos proprietários de terra controlam quase 50% da área rural. No entanto, os estabelecimentos com áreas menores de 10 hectares representam metade das propriedades rurais, controlando apenas 2% da área total. Dados dessa natureza demonstram como a construção das desigualdades é um processo de estruturação institucional que vai atravessando a história do país. A colonização europeia das Américas inaugurou um sistema mundial capitalista que ligou raça, terra e divisão do trabalho, conferindo substância à relação de dominação que se constituiu.